E aí, galerinha do bem, bora então para mais um vídeo. Volta e meia a gente vê aí nas redes sociais uma imagem, uma foto, um vídeo, né, de um familiar de um doador de órgão se encontrando com um receptor, né, a imagem clássica lá do pai escutando o coração da filha batendo numa outra pessoa. Geralmente essas imagens elas são do exterior, não são do Brasil. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho disso, a relação da família do doador com o receptor de órgãos aqui no Brasil. Então, sem mais perder tempo, bora pro vídeo? Até 1997, quando foi promulgada a lei que rege o sistema de doação e transplantes no Brasil até hoje, esse contato entre a família do doador e o receptor era permitido e até incentivado. Eu tenho inclusive no grupo dos transplantados aqui da Santa Casa, tem uma pessoa que fez o transplante cardíaco há 25 anos. Né? Essa pessoa relata que ela teve o contato com a família do doador e até hoje guarda uma relação muito boa de verdadeira família para ela, né? Então assim, ela teve conseguiu mais uma família, mas infelizmente isso nem sempre acontece. Há muitos casos aí que criam-se dependência emocional, dependência financeira às vezes, né, nessa relação de doador e receptor. Então, a partir dessa lei de 1997, com alguns projetos de lei que regulamentaram isso posteriormente, não que seja proibido o contato entre a família do doador e o receptor, mas ele não é incentivado, e o que é proibido é a divulgação de informações oficiais, né, de um para outro, né? Apesar de que hoje em dia com a internet isso acaba se tornando fácil não tão difícil de ser conseguido, né? Então é possível conseguir descobrir, mas isso não é incentivado por causa de alguns motivos que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, eu vou falar do processo em si, né? Esse sigilo definido por lei, ele traz proteção e credibilidade a esse processo, na medida em que as informações não são divulgadas, então as partes não têm conhecimento um do outro e não existe aí a possibilidade de alguma interferência na destinação ou algum outro aspecto aí na doação de órgãos. Então isso reforça até os olhos do público, né, essa credibilidade. O doador faz a doação, a família do doador autoriza a doação dos órgãos daquele ente querido, mas ela não tem a mínima ideia de para quem vão aqueles órgãos. Então, assim, muitas vezes se houvesse essa informação antecipada, isso poderia interferir na decisão da família, né, de doar ou não, dependendo da pessoa que fosse receber aqueles órgãos, né? Então isso traz uma credibilidade maior para o processo, né? Ele é isento, ele é democrático e ele é totalmente seguro, né? Também traz proteção para ambas as partes, tanto para a família do doador como para o receptor. Proteção em termos jurídicos, proteção em termos emocionais e proteção em termos éticos, né? Então a gente vai falar um pouco mais disso na sequência. Falando pelo lado da família doadora, alguns benefícios aí que podem ajudar na doação de órgãos, né? Do lado ético, né? Não sabendo para quem vão os órgãos do ente querido, isso não influencia na decisão de doar ou não. As famílias às vezes podem, o órgão vai para uma pessoa que não é considerada uma boa pessoa, por exemplo, e a família pode até se negar, poderia se negar a fazer a doação nesse fato, né? Então, como o processo de doação ele é um processo amplo e acessível a todos, independente de qualquer característica específica, né? Então isso ajuda nesse ponto. A família não sabendo, ela vai fazer a doação por opção dela ou não opção, se ela sabe a opção do ente querido ou não, né? Então ela vai seguir aquilo, né? Por questões emocionais também, né? Muitas vezes
pode haver uma dependência emocional da família doadora naquele receptor, né? Achar que, por exemplo, que a vida da pessoa que se foi está continuando no receptor. De certa forma, é até aceitável esse pensamento, mas não é a realidade. A doação de órgãos não é para prolongar em maneira nenhuma a vida do doador, mas sim para beneficiar aquele receptor que precisa daquele órgão para continuar vivendo, né? Então isso tem que ficar bem claro, né? Então, mas infelizmente aí essas distorções aí acabam acontecendo. Então esse é mais um dos motivos para que esse sigilo aí seja mantido, né? E há também casos aí até de dependência financeira. A família do doador, às vezes, já houve casos aí de achar que o receptor deve alguma coisa para ela, porque ela beneficiou aquela pessoa, que ela deu a oportunidade para o receptor continuar vivendo, então de alguma maneira ela acaba querendo cobrar algo em troca, né? Então você me deve a sua vida, alguma coisa nesse sentido, né? Não, claro que não é em todos os casos que acontece, mas também é muito passível de acontecer, né? E também tem um outro aspecto. Muitas vezes a família tem aquele período de luto em que o ente querido se foi, passa-se por um momento de dor, de luto, e depois aos poucos vai se retomando a vida, né? E muitas vezes pode acontecer desse contato com o receptor do órgão, a família acabar revivendo esse período de luto, o que pode causar sofrimento, o que pode causar dor, né? E outros problemas psíquicos também, né? Então também é outro motivo para a manutenção desse sigilo aí entre a família do doador e o receptor. E temos a parte do receptor do órgão também, né? Normalmente, quem recebe o órgão tem um desejo maior de conhecer a família do doador do que a própria família que doa, né? De conhecer o receptor. Que a família, quando doa, ela doa mais de um órgão normalmente, né? Então são vários órgãos que são doados e são várias pessoas beneficiadas. Então essa vontade acaba se diluindo em várias pessoas, né? E muitas não têm essa intenção, né? Agora, por parte do receptor, como ele recebe só um órgão, há uma vontade, uma tendência de ter uma vontade maior de conhecer a família que doou, saber como ele vive, quem foi, o que pensava, né? Mas isso pode até parecer uma boa ideia no início, mas talvez não seja tão boa assim, né? Há alguns casos, né? Teve um caso famoso antigamente com um pastor americano lá, recebeu as córneas de um doador e era uma pessoa do mal, e ele acabou, né, imaginando que ele estava vendo o mal pelos olhos do doador daquele órgão, né, das córneas no caso, né? Assim como, né, acontece muito, principalmente com o coração. O coração está ligado muito aí culturalmente à emoção, ao amor, né? Então, tem uma série na Netflix aí, eu não conheço muito, mas eu já ouvi falar que a mulher acaba recebendo um coração transplantado e acaba se apaixonando pelo marido da doadora, né? Daquele coração, né? Então, assim, isso não contribui em nada, né, com a causa da doação de órgãos, porque isso não acontece, né? O coração ou qualquer outro órgão que é doado, ele não traz junto nenhum aspecto emocional, cultural, né, da pessoa doadora, nenhum, né, e não influencia em nada. O que pode acontecer, às vezes, é do receptor imaginar, passar a pensar que ele vai muitas vezes até inconscientemente, tá? Isso é um problema psíquico, né? Que a pessoa ele vai herdar alguns aspectos do doador, né? Então
ou algum pensamento, mas isso não ocorre, né? Então, assim, até por isso é um outro motivo para não conhecer. Se você não sabe como era aquela pessoa, o que ela fazia, o que ela vivia, você não vai assimilar aquilo consciente ou inconscientemente para você, né? Então, também é uma causa dessa manutenção desse sigilo, né? Que a princípio pode parecer drástico tudo, mas se for parar para pensar, às vezes ele é necessário, né? Há casos bem-sucedidos desse encontro, né? Mas também os casos mal sucedidos, vamos se dizer assim, que trouxe dor, trouxe sofrimento para ambas as partes, são maiores. Então, assim, eu sou a favor dessa manutenção. Eu posso falar por mim. Quando eu saí da UTI depois do transplante, fui pro quarto, peguei o celular na mão. A única informação que eu tinha é que o meu coração veio de um rapaz de 20 anos que foi vítima de um acidente de moto. Né? Essa única informação que era possível deles me passarem, né? Mais nenhuma, então não conheço mais nenhuma informação sobre o doador. Eu confesso que eu tive curiosidade, eu cheguei a pesquisar nos jornais, notícias sobre acidentes de moto, né, sobre retirada de órgãos, doação, naquele período lá que eu recebi meu coração. Mas eu não achei nada conclusivo, né, nenhuma notícia conclusiva que eu pudesse relacionar com certeza aquele órgão que eu tinha recebido, né. E passou alguns dias, uma pessoa que trabalhava num hospital, que já acompanhava o meu canal aqui, ela me mandou uma mensagem: "Oh, que legal, Elson, né, já acompanhava a tua história e o coração que você recebeu saiu aqui do hospital que eu trabalho." Eu confesso que coçou um pouquinho o dedinho, né, de pedir para essa pessoa mais informações, conhecer um pouco mais, tentar saber quem era essa família, quem era a pessoa que doou meu órgão. Mas eu me segurei e pensei com calma e resolvi não fazer isso. Se há uma restrição nesse contato, se os especialistas recomendam que não haja esse contato, eu preferi seguir essa orientação, né, e continuar sem saber detalhes da vida dessa pessoa aí que fez a doação de órgãos do coração para mim. Todo dia eu agradeço essa família, eu oro. Mas como assim, Elson, você não sabe quem que é? Mas Deus, uma força do universo, no que você acreditar, né? Ele vai saber entregar para essa família todo o meu pensamento positivo, todas as minhas orações. Então eu não preciso saber, né? Mas a própria família sabe que ela fez um ato de amor, né? E o melhor que eu posso fazer é valorizar esse ato, cuidar desse novo coração, cuidar de mim. E eu só queria reforçar mais uma coisa, né, que eu já disse aqui, mas eu acho que é importante. Quando você faz um ato de doação de um órgão de uma pessoa, quando a família autoriza aquela doação daquele ente querido, ela não vai estar prolongando a vida do familiar, tá? O familiar infelizmente teve morte encefálica. A morte encefálica é uma coisa irreversível, que é atestada por pelo menos 2 médicos, seguem normas aí rígidas aí para isso. Então, assim, não há a mínima possibilidade dela voltar, e muito menos dessa pessoa continuar vivendo. Na realidade, essa pessoa já não está mais por aqui, né? Essa pessoa infelizmente já morreu. Então, assim, a ideia que as famílias têm que ter é que elas vão estar fazendo um gesto de amor, um gesto de ajuda ao próximo, e não pensando em prolongar a vida daquela pessoa, que não é o que acontece, mas sim em ajudar alguém a continuar vivendo, ou pelo menos melhorando a qualidade de vida de uma pessoa, não importa quem seja. É a mais pura expressão daquela clássica frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Então você vai estar fazendo um gesto de amor,
um gesto de doação, um gesto de ajuda ao próximo, sem saber para quem, mas com a certeza que você fez aquele gesto de amor e que de alguma maneira aquele órgão vai ajudar uma outra pessoa, vai ser muito importante na vida de uma outra pessoa, né? Que talvez ajude a confortar um pouco que a morte do familiar querido ali não foi tão em vão, né? Então, só para reforçar essa parte, né, que a vida ela continua na vida de outra pessoa, mas não é o que você está dando mais tempo àquele familiar, aquele ente querido que infelizmente faleceu nessa hora. Então eu conto com você nessa campanha. Nos ajude aí, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, me acompanha lá no Instagram. Lá eu falo, dou dicas rápidas e faço alguns vídeos sobre o dia a dia de um transplantado, né? O canal Bora Doar tá lá no TikTok também. Lá tá mais o seu Breno, né? Mais com bom humor, tentando passar informação com mais bom humor, mas o foco é sempre essa conscientização sobre a doação de órgãos, a importância dessa doação, da importância de conversar com a sua família, da importância de você se declarar um doador, da importância de você pedir para a sua família respeitar a sua vontade. Então, para fechar esse vídeo, como sempre, seja um doador de órgãos, avise sua família. Bora doar?